pegar uma canetinha aqui. Deixa eu... uma cor que está passando. Pode ser esse aqui mesmo. Esse aqui. Muito bem. Deixa eu ver, já estamos desenhando aqui. Então, vamos fazer a nossa parte aí de rememoração, né? Então, relembrando, tá, o nosso último encontro. Bom, do que nós tratamos no nosso último encontro? No nosso último encontro, né, eu não vou nem falar do método das secantes aí, tá? Porque a gente trabalhou também, né, o método das secantes, mas eu vou falar aí da segunda aula, né, onde a gente começou a trabalhar com a questão da interpolação. A interpolação é uma técnica super importante para que a gente possa ter um instrumento, né, que permita fazer estimativas a partir de um determinado conjunto de pontos. Né? Então, a gente viu um exemplo bem simples. Né? No nosso exemplo bem simples, o que nós tínhamos? Né? O nosso primeiro exemplo, né? Nós tínhamos 2 pontos, então eu estava lá num plano, espaço bidimensional, e eu tinha 2 pontos. Eu tinha lá um ponto A e um ponto B. E basicamente o que nós queríamos construir aqui era uma reta que fizesse a interpolação, né? Que saísse dos pontos A e me levasse até os pontos B. Então, o meu conjunto de pontos é dado por esses... Meu conjunto de pontos é dado por A e B. Então, eu só tenho 2 pontos aqui, né? E, ora, em termos geométricos, esses 2 pontos, então, né, estão aqui situados num plano cartesiano, né? O ponto A tem como seu endereço, né, em relação ao eixo X, uma abscissa, que eu vou chamar de A1, e uma ordenada, que vai ser o A2. Né? E o ponto B também tem um endereço nesse plano. O endereço dele é dado pela abscissa B1 e pela ordenada B2. Ok? E o que a gente queria fazer, então, é construir uma reta, né? Construir uma reta que me ligasse esses 2 pontos. Então, eu quero construir uma reta que me leva de A a B. Bom, e por que eu quero construir uma reta? Bom, a princípio, porque inicialmente eu só tenho 2 pontos. Né? É claro que, dado esses 2 pontos, eu poderia construir uma curva qualquer que me levasse de A até B. Né? Mas, a rigor, quando a gente fala de interpolação, tendo 2 pontos, eu só posso construir uma reta que, na verdade, é representado por uma função. Deixa eu só ver quem está chegando por aqui. Se porventura eu tenho que aceitar aqui, eu acho que não, acho que está todo mundo entrando já direto na aula. Aqui só está o Cauã, muito bem. Né? Então, eu tenho a possibilidade de construir essa reta, né? Menino, faz favor. Pega um elástico Alô? com clips. Oi? Elástico com clips. Parece coisa do MacGyver, hein? Faltou o chiclete. Elástico, um clips e um chiclete. Deixa eu só pedir licença aqui, obviamente, para licenciar os outros colegas. Se vocês quiserem falar, obviamente, liguem aí, desliguem, né? Desmute, falem e tudo mais. Fiquei intrigado agora com um clips, um elástico e um chiclete. Cara, isso é MacGyver total. Quem não sabe o que é MacGyver, depois procura no Google. Olha lá, 2 pontos, então. Então, 2 pontos eu vou criar uma reta. Geometricamente, eu crio uma reta, né? Suficiente aqui. É necessário o suficiente para construir uma reta. Bom, mas também eu posso estar falando de construir uma certa função, f de x, tal que, né, eu vou ter uma certa variável aqui, que vai indicar uma inclinação da reta. Né? Então, esse alfa está multiplicando o x, mais um termo de elevação dessa reta, que joga essa reta para cima ou para baixo, dependendo do valor, eu vou colocar aqui, de um beta. Né? Então, eu tenho uma função de primeiro grau, e essa função de primeiro grau, né, a representação geométrica dela é uma reta. Então, a interpolação que está sendo feita aqui é a interpolação de uma função linear, do tipo alfa vezes x mais beta, e que me permite sair do ponto A e chegar até o ponto aqui. Ok. Então, feito isso, pessoal, né, nós construímos essa reta. Obviamente, nós tivemos que utilizar um recurso fora aqui do problema de funções, né, exatamente, porque, na verdade, o que eu precisava resolver era
dado, né, o meu valor de x a 1 e um valor de f de A1 igual a A2, né? E dado, né, uma vez que eu tenho aqui o ponto A, eu vou ter um f para, né, o meu A, quem é o f de x? É o A2, igual a alfa vezes x mais beta. Opa, quem que é o x, né? O meu x, ele também está definido, né? Nesse caso aqui, o meu x é o A1. Né? Então, eu vou ter aqui um A1. Né? E para o ponto B, eu vou ter lá um B2, né, que é a ordenada, né, o f de x associado ao ponto B, né, como se fosse o nosso y, né, alfa, que eu não conheço, vezes o B2. Vezes o B2. Okay? Mais, opa, B2, vezes o B1, mais um beta. Né? Então, eu teria aí, né, duas equações, né, lineares, aonde os caras que eu não conheço são esse alfa e esse beta, né? Então, isso aqui, na verdade, se transformava num sistema linear, né, onde eu poderia reescrever dessa forma, né? Então, deixa eu só escrever como se eu tivesse, né, a minha incógnita ocupando o lugar ali x. Então, eu teria A1 vezes alfa, que eu não conheço, mais beta, que também eu não conheço. Isso seria igual a A2. E teria a outra equação, seria o meu B1 vezes alfa mais beta igual a B2. E aí nós resolvemos esse sistema linear para as duas incógnitas alfa e beta, uma equação, eu tenho um sistema linear, duas equações, duas incógnitas, cumprindo certas condições, né, que aqui elas já estão dadas, porque eu estou trabalhando com dois pontos A e B diferentes, então esse meu sistema linear, ele é um sistema linear possível determinado, e as soluções alfa e beta voltam para esse meu modelo genérico de função, né, de função linear, para eu poder descrever, né, para todos os pontos que pertencem à reta, né, quais são os coeficientes, né, de inclinação da reta e de elevação dessa reta, parametrizados, né, e que saem aí desse meu sistema linear. Okay? Deixa eu só ver aqui se tem alguém que está chegando por aqui. Ok, resolvemos esse sistema e conseguimos determinar, então, essa minha função linear que faz a interpolação para os pontinhos A e B. Então, esse foi o primeiro exemplo, né? E depois nós partimos para, né, o nosso segundo exemplo, né, que foi do polinômio interpolador. Deixa eu mudar aqui a função da minha canetinha. Então, na sequência, né, na nossa sequência aqui, depois nós tivemos lá o nosso polinômio interpolador de Lagrange. Bom, e aí, então, nesse polinômio interpolador de Lagrange, né, a gente tinha uma ideia muito semelhante, né, a uma ideia básica, né, em questão de método, né, vamos falar assim do problema, assim, de resolução do problema, né. Vamos atentar por uma questão bem importante, pessoal, que é bem valiosa, assim, quando a gente está resolvendo problemas, tá? É o seguinte, primeiro, eu quero criar uma função, né, que me ligue do ponto A até o ponto B. Eu devo, de alguma forma, ter uma ideia de como que é essa função, né? Então, nesse caso, eu estou escolhendo um modelo, né? Eu estou escolhendo um modelo de função linear, esse meu modelinho aqui, que é onde eu quero chegar, né? Só que para chegar nesse modelo, eu tenho dois valores, né, que são os parâmetros aí que me definem de fato, né, qual é essa função, né, que são os parâmetros alfa e beta, né? Então, veja, eu tinha já uma ideia de como ia ser a solução, né?
Uma vez tendo a ideia de como vai ser a solução, que modelo representa a solução do meu problema, eu tratei de colocar dados, ou seja, né, um conhecimento a priori, um conhecimento prévio, ele é dado, né? Foi dado. Okay? Então, o que é dado? São as informações sobre as coordenadas do ponto A, um x A1 e um y A2, que na linguagem de funções é o x e o fx, né? Então, para x igual a 1, eu tenho o f de A1, que vale a 2, e a mesma coisa, fazendo o mesmo raciocínio para o ponto B, tá? Uma vez que os pontos A e pontos B devem pertencer a esse modelo, né? Então, se eles pertencem a esse modelo, né, as suas coordenadas elas vão entrar no lugar do modelo aqui, nos lugares correspondentes a x e fx, né? Então, no lugar do x para o ponto B, no lugar do x entra o B1 e no lugar do fx entra o B2. Ok? Então, veja, a técnica é, eu tenho um problema, eu conheço um modelo genérico que resolve esse problema e eu vou jogar com os dados do problema para encontrar uma solução que seja uma solução, né, que não só me dê, por exemplo, a função que passa pelos pontos A e B, mas que me permita calcular para qualquer ponto do domínio aonde essa função esteja definida, me permite calcular para qualquer ponto do domínio. Digamos, um outro ponto aqui, que eu vou chamar de, sei lá, um certo x0, para esse ponto, com respeito a essa função que eu criei, que passa por A e por B, eu vou conseguir calcular um terceiro valor, que não era dado, né? Um certo f de x0, baseado no modelo que nós acabamos de deduzir, ok? Então, a partir do momento em que eu tenho a minha função descrita analiticamente por meio de uma expressão, eu consigo calcular valores dessa função para pontos intermediários entre aqueles que foram dados, ok? Então, isso é uma coisa bem importante que agora vai permear toda a nossa discussão, né? Não só na aula de hoje, nas próximas aulas e num trabalho que vai ser proposto para vocês na semana que vem. Legal? A Pamela também está no Jitsi aqui. Beleza, tudo jóia. Certo, pessoal? Então, essa é uma observação, né, de fundo metodológico, certo? Uma forma de atacar o problema. Ok? Então, né, lembrando, né, que nós temos diversas formas, né? Lembrando lá os métodos das equações, né? Eu escolhi o intervalo e saía dividindo o intervalo para poder espremer o resultado nesse intervalo, ou buscava, né, certas intersecções de retas tangentes, respeitando a inclinação, né, a forma de crescimento da função para encontrar a sua raiz, como no caso de Newton ou no caso das secantes, né? E agora é uma outra técnica, né, em termos metodológicos. Eu tenho pontos que são conhecidos e eu vou fabricar uma função que passe por esses pontos utilizando um modelo genérico, ok? Muito bem. Então, isso pode acontecer, né? Isso a gente pode fazer para outros exemplos, né? Eu vou só fazer aqui uma pequena janelinha aqui. Vamos colocar uma janelinha rápida aqui. Opa. Colocar uma janelinha rápida aqui. Então, uma quick view. E aí é o seguinte, né? Se eu tivesse, por exemplo, 3 pontos, digamos que eu tenha 3 pontos, assim, por exemplo. Tá? Ora, para 2 pontos, eu construo uma reta que é uma função linear. Se eu tiver 3 pontos, aí a coisa muda um pouco de figura, né? Porque eu não tenho como eu passar uma reta por esses 3 pontos. Então, se eu não posso passar uma reta, eu vou ter que passar uma curva. Tá? Então, eu vou passar uma linha curva e para 3 pontos, nós conseguimos ajustar uma função de grau 2. Tá? Então, veja, para 2 pontos, eu ajusto, tá, um polinômio de grau 1.
Para 3 pontos, aí eu já consigo passar uma função de grau 2. Então, eu consigo fazer uma parábola. E escrever alguma coisa do tipo f de x é igual a um certo alfa x ao quadrado mais beta x mais gama. Então, eu tenho uma função de grau 2. Tá? Seguindo esse raciocínio, se eu tiver 4 pontos, aí vocês já vão, né? Bom, se eu tinha 2 pontos, função de grau 1, função linear. Eu tenho 3 pontos, eu consigo construir uma função quadrática. Né? Se eu tiver 4 pontos, eu posso ampliar o grau do meu polinômio interpolador. Né? Então, com 4 pontos, eu já consigo construir uma função de grau 3. Tá? Então, 4 pontos, aqui a nossa quick view, e aí, plano XY, e aí eu tenho 4 pontos. 1, 2, 3, 4, sei lá, 4 pontinhos aqui. E aí eu consigo passar uma função de grau 3. Né? Isso quer dizer que eu vou ter uma curva que vai apresentar duas concavidades. Duas concavidades, né? Então, ela vai ter que fazer algo mais ou menos assim, né? Então, ó, vai ter uma concavidade voltada para cima e uma concavidade voltada para baixo. Né? Quando eu tenho a função de grau 2, ou a concavidade é voltada para cima ou voltada para baixo. Né? Isso vai depender aqui desse meu alfazinho. Né? E aqui também é a mesma coisa, né? Essas curvas também poderiam estar invertidas, né? Primeiro com cavidade para baixo, depois para cima, mas o fato é que agora eu consigo construir uma função do tipo f de x igual a alfa x ao cubo mais beta x ao quadrado mais gama x mais um delta. Então, eu tenho um polinômio de grau 3, certo? E de 5 pontos, polinômio de grau 4 e assim por diante, ok? Bom, é claro que na medida em que eu vou ampliando os graus desse polinômio, tendo 3 pontos, eu vou ter um sistema linear de 3 equações, 3 incógnitas. As incógnitas serão alfa, beta e gama. Se eu tiver 4 pontos, eu vou ter um sistema de equações lineares de 4 equações e 4 incógnitas. Em alfa, beta, gama e delta serão as minhas incógnitas, né? E aí, claro que a solução do sistema vai ficando cada vez um pouco mais complicada se você for aumentando, né, o número de pontos. É difícil você trabalhar com 2, 3, 4 pontos, né? É muito comum você trabalhar com 10, 20, 30 mil, 50, 1 milhão de pontos para poder, né, você poder fazer estimativas a partir dos pontos dados, né, dos seus dados. Né? Bom, uma forma de você conseguir essas estimativas sem precisar trabalhar explicitamente com esse polinômio interpolador é, por exemplo, trabalhando com esse polinômio interpolador de Lagrange, que também admite uma expressão na forma polinomial, mas em termos do algoritmo que a gente está trabalhando, né, a gente considera assim, o próprio algoritmo já é o polinômio, né? Então você já tem dentro do algoritmo a estrutura do polinômio necessária para poder fazer a estimativa que você precisa, ok? E aí, pessoal, só uma questão aí que, né, não pode passar em branco, né? Veja, quando eu proponho um polinômio linear, polinômio interpolador, ele passa pelos pontos. Vai passar pelo ponto A, pelo ponto B. Se for de grau 2, vai passar pelo ponto A, B e C. Se for de grau A, B, C e D, não importa, ele passa pelos pontos, tá? Ok? Isso é bem importante. Né? Bom, então, no nosso polinômio interpolador, né, nós vimos a nossa implementação desse cara num código Python, né, lá no Colab. Então, nós construímos lá o nosso código em Python, lá no Colab. Vamos dar uma olhada no roteiro e no algoritmo desse nosso polinômio interpolador de Lagrange. Então, vamos chegar aqui no roteirinho, tá? Polinômio de Newton. Vamos passar para o código. Eu vou tentar deixar a minha janela dividida aqui para a gente poder comparar o código e ir marcando, né? O código e juntamente com o código e marcando quais são as passagens aqui no nosso algoritmo. Vamos pegar lá o nosso códigozinho que está aqui. Só vou dividir esse aqui para poder... Vamos
conectar esse cara aqui. Tá aqui o nosso código. Tá aqui esse carinha aqui mesmo. Deixa eu ver, é o próprio, né? Vamos dar uma olhada aqui, né? Comparar as duas coisas, né? Então vamos lá, né? Olhando para o algoritmo, né? O que é pedido no algoritmo para o problema da temperatura, problema lá de termodinâmica, onde basicamente eu tenho dados de temperatura e dados de energia interna, né? Eu tenho um vetor de temperatura com 7 componentes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e tenho um vetor de energia interna, né, para cada temperatura associado a uma energia interna, né, e eu também tenho 7 componentes nesse vetor. Se o número de componentes nos vetores não for o mesmo, o algoritmo não funciona, certo? Porque você precisa ter essa correspondência, né, de um certo, entre aspas, x, valores para x, valores para domínio da minha função que vai ser criada, e os valores correspondentes na imagem dessa função que vai ser criada, né? Então, para os dados do problema, isso aqui corresponde a pontos do domínio, isso aqui corresponde a pontos da nossa imagem. Eu ainda não tenho a função, mas eu já tenho alguns valores pelos quais a minha função deve passar, né? O gráfico da minha função deve passar por esses pontos, ok? Bom, o primeiro item aí que nós devemos resolver, nós fizemos na aula passada, dado, né, uma certa temperatura de 215, eu preciso saber qual que é a energia interna. Okay? A energia interna esperada é 2.680,7 aproximadamente. Ok? Bom, então vamos dar uma olhada aqui, né? Então, para a temperatura de 215, nós temos lá, então, né? Primeiro, no algoritmo, entrada de dados. Quais são as entradas de dados que nós precisamos? N, que é o número de componentes dos nossos vetores, né? Nesse caso, o N aqui está sendo calculado pela função len, que é tamanho, né? É o tamanho, olha lá, retorna o número de itens de um objeto, né? De um certo container, né? O nosso container aqui é o vetor T, né? Então eu quero saber quantos objetos eu tenho nesse vetor T. Bom, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 componentes, certo? Então, o len, né? Ou seja, o tamanho, né? Ele vai me retornar o número de componentes desse vetor, ok? Muito bem, então o N vai ser calculado diretamente a partir desse cara. Por que eu não coloco aqui N é igual a alguma coisa? Porque se eu deixar aberto, toda vez que eu colocar um vetor aqui diferente, o N vai ser calculado automaticamente. Eu não vou precisar me preocupar em calcular o N, né? Porque o N vai ser calculado pela essa função, que é uma função pronta do Python, ok? Muito bem. Bom, tem que entrar também com o vetor do domínio da função. No caso, o domínio da minha função aqui é a temperatura, então eu entro com os valores de temperatura. Também tem que entrar com os valores da imagem para a função. A imagem aqui para a minha função são representadas pelo vetor de energia interna. Tá? Um vetor Z, desculpa, um valor Z, que é um valor desconhecido, que é um valor de temperatura conhecido, para o qual eu vou calcular a energia interna. Então, aqui no meu valor Z, eu estou chamando de o T minúsculo. Tá? Então, o T minúsculo é o valor da temperatura de 215, que é um valor conhecido, que nós sabemos, está no domínio da função, tá? Só que eu não sei qual é a imagem, né, desse valor lá na energia interna. A gente vai descobrir isso, vamos estimar esse valor a partir do nosso polinômio de Lagrange. Okay? Então, vamos lá. Então, eu entrei com esses 4 dados para rodar o meu código. Domínio, pontos da imagem, pontos do domínio, pontos da imagem, um valor para o qual vou estimar um ponto da imagem, né, um valor do domínio, nesse caso 215 graus, temperatura, o valor de N. Esses são os entradas de dados, são os dados de entrada do problema. Okay? Então, quando eu for resolver um outro problema semelhante e quiser utilizar o polinômio de Lagrange,
né, criar aí, né, fazer uma estimativa por meio do polinômio de Lagrange, eu só vou precisar alterar t, o valor do vetor t, o valor do vetor u e o valor da temperatura prescrita aí, que é de 215, ok? Então, eu só vou precisar mudar isso. Uma vez que eu tenho o código pronto, eu só preciso mudar estas entradas, né? Domínio, pontos da imagem e um ponto do domínio prescrito para o qual eu quero calcular o valor da imagem correspondente. Okay? Muito bem. E aí, pessoal, agora, ó, para um certo R, nesse caso aqui eu estou chamando, né, um minúsculo, né, uma energia interna que por enquanto vai estar zerada. Eu não sei ainda quais são os valores, tá? Não sei qual é o valor da energia interna para 215. Então, por enquanto, ele está zerado, ele entra com zero no meu problema, tá? É o R igual a zero, que eu estou chamando de U igual a zero. Okay? E aí eu começo, né, um processo dentro de uma estrutura de repetição, que é o for. Então, vamos lá. Para i igual a 1 até n. Então, como é que eu escrevo isso lá no Python mesmo? For i, né? Para i variando, né, no intervalo de 1 até n. Na verdade, pode, a gente já vou até mudar isso aqui, de 0 até n. Eu já vou falar por quê. De 0 até n. Ok? Faço o seguinte, C vai ser igual a 1, D igual a 1, depois a mesma coisa na segunda linha, para, né? Então, J igual a 1 até N, faço isso aqui, e aí, finalmente, né? CI diferente de J. Então, lá, CI diferente de J. Então, você vê, a correspondência é direta, quase, né? Aí faço lá, C igual C vezes, quem era o meu Z? Era o T, né? E quem era o meu x é o vetor de temperaturas, né? Então, da mesma forma que está escrito, só mudando o que tem que ser mudado, que é muito comum, né? A gente já está treinando isso já algumas aulas, né? Mudar o nome das variáveis de forma adequada e mantendo a consistência durante o código, né? Se eu mudar o nome de uma variável, esse nome tem que ser mudado em todo o código, ok? E aí, aqui, finalmente, né, D também, D vezes T. E aí, valor da temperatura no ponto I, menos valor da temperatura num ponto J, ok? E aí, finalmente, calculo o valor de U, né? Então, calculo esse valor de U, né, e printo o seu valor final, ok? Bom, vou rodar isso aqui, vamos ver se está tudo certinho. Então, ó, né, importante aqui, né, a sequência aqui, né, do código, ela está dada de forma a manter, né, uma correspondência bem próxima com o que nós temos aqui no algoritmo, ok? Vamos ver, rodar, ver se tem algum erro, né, se tem algum problema, se tiver algum problema, vamos corrigir. Uma outra coisa só, antes de continuar, que a gente fez nesse código, foi também plotar o gráfico, né? Plotar o gráfico dos pontos aqui. Então, vamos plotar o gráfico desses pontinhos aqui, colocar como estrelinhas, a ele, se tem alguma coisa errada. Bom, a princípio não deu nada errado, né? Tá tudo certinho aqui, ó, deu aqui o sinalzinho de verde, né? Eu pedi para imprimir o vetor de pontos do domínio, vetor de pontos da imagem. Aqui já é o resultado, valor de U esperado, 2.680,7 aproximadamente, tem mais alguma coisinha além disso, né? E o gráfico com os pontos, tá? A gente pode ver aqui de forma bem simples, né, que o gráfico aqui, ele seria muito próximo de uma reta, né? O que me permite dizer que a variação da temperatura em relação à energia interna nesse intervalo para o fenômeno que está sendo estudado, ela é linear. A variação é linear, ok? Então, importante, né? A variação é linear, a variação é quadrática, a variação é cúbica, a variação é exponencial, certo? Então é importante a gente, né, conseguir e, de certa forma, já
tendo um catálogo, né, das nossas funções, porque isso permite a gente trabalhar com modelos genéricos, né? Então, por exemplo, agora a gente poderia muito bem, se quisesse, né? A gente pode fazer isso depois, utilizando uma outra ferramenta. Pode fazer isso. Pode falar. Quem está falando aí, pode falar. Alguém, pessoal? Emerson? Alguma questão? Tudo certo, pessoal? Deixa eu ver se tudo bem aqui. Ok. Alguma mensagem no chat? Nenhuma mensagem? Acho que não. Ok. Muito bem. Ok, vamos voltar aqui. Deixa eu minimizar novamente, colocar o roteiro lá de novo. Ok. Ok, pessoal. Então é importante a gente ter aí já ir criando esse repertório, né? E sempre tentando, né, fazer esse exercício de identificar, né, como que é o comportamento das nossas funções, né? Qual é o comportamento da nossa função? Está associado a entender como que é o comportamento de um fenômeno físico, um fenômeno biológico, né, epidemiológico, um fenômeno, né, de temperatura, associado à temperatura, associado à pressão, associado à distribuição de tensão, né? Esses são os problemas com os quais nós vamos estar trabalhando, ok? Muito bem, né? E aí já vai ficando também, né, a explorar o problema, né, ir um pouquinho mais além, né, tentar já fazer algumas considerações a mais, né. Então, nesse caso, mesmo que não fosse pedido, seria aqui já, né, muito providencial, importante ressaltar o fato de que nós temos um fenômeno linear, né, da temperatura com relação à pressão, neste intervalo de 100 a 500 graus, nesse intervalo, né? E também aqui restrito, né? Vamos ficar assim, né? Porque eu não sei exatamente o que acontece para baixo do 100 e para cima do 500. E nós não temos o direito de fazer nenhuma afirmação sobre isso, ok? Muito importante. Se eu estou trabalhando com interpolação, eu só posso falar alguma coisa sobre pontos da imagem dessa minha função polinomial dentro do intervalo restrito, que vai, nesse caso, de 100 a 500. O que acontece lá na temperatura 600? Não sei. Posso falar alguma coisa com relação aos dados? Você pode ter uma ideia, mas você não pode falar nada nesse momento, ok? Porque aqui a gente tem que ficar restrito, né, a o que acontece no intervalo de pontos que está sendo utilizado para fazer a interpolação. Certo, pessoal? Isso é muito importante, tá? Então, eu não posso fazer estimativas, né, para o futuro ou para o passado, beleza? Importante, né? Eu não posso fazer estimativas aqui para temperaturas acima de 500 ou temperaturas abaixo de 100. Somente nesse nosso intervalo aqui, ok? Muito bem, né? E aqui a gente já viu que dá para encaixar quase que de forma bem bonitinha aqui uma reta nesse intervalo, que nos diz, então, que para esse fenômeno, neste fenômeno específico aqui, com estes dados que nós temos, nós podemos dizer que nós temos um comportamento linear neste intervalo, beleza? Muito bem. E para esses dados que foram coletados, hein? Então, sempre, se mudar os dados, pode ser que mude completamente a cara da minha função, então não posso afirmar nada, certo? Então, sempre com base nos dados, nós fazemos as afirmações. E no caso de interpolação, sempre no intervalo do xi até o xs, no máximo. O que acontece com a temperatura zero? Não sei. E aqui a gente não vai poder afirmar nada. Só muito importante isso, e vai ser questão aí para frente dos projetinhos que vão ser propostos lá na semana que vem para vocês, ok? Muito bom. Muito bem, então esse é o polinômio, né? O polinômio de Lagrange. O item B dessa mesma questão, né? Teoricamente, né, já está aí quase pronto para resolver, né? Lembrando que isso a gente fez na aula passada, certo? Dando uma repassada aqui, hein? Usamos aí já agora o outro problema associado ao mesmo, né, ao mesmo conjunto de dados, que e se eu inverter? E se para uma determinada energia interna eu quiser saber qual que é o valor da temperatura? Okay? Então, nesse caso, para um determinado valor de energia interna de, vamos ver aqui, 2.600 kJ por quilograma,
2.600, ok? Eu quero saber qual que é a temperatura associada a essa energia interna. Nesse caso, a nossa resposta deve ser algo próximo aí de 161, ok? Então, o que eu preciso fazer para resolver esse problema? Então, olha só. Eu estou trabalhando aqui nessa perspectiva A, eu trabalhei temperatura, pontos do domínio, é dada uma temperatura, eu quero saber a energia interna lá na imagem. Agora nós estamos invertendo. Item B. No item B eu tenho energia interna, esse é o domínio. Eu tenho a temperatura, essa é a imagem. Para o item B. Dado um valor de temperatura, aliás, de energia interna, qual é a temperatura correspondente? Ok? Certo? Bom, o que eu preciso fazer? Eu estou só invertendo, certo? Estou invertendo aqui. O que era domínio virou imagem, o que era imagem virou domínio. Então, eu só vou inverter a ordem dos meus vetores e só vou mudar, né, o dado a priori, o dado já conhecido, que é da energia interna igual a 2.600. Ok? Né? Então, lá, recapitulando. Item A. Era dado a temperatura e energia interna. Temperatura é domínio, energia interna era imagem. Para uma temperatura de 215, calcule a energia interna. Calculamos 2.680, aproximadamente, 0,7. Agora estamos invertendo o problema. Eu tenho a energia interna, esse é o domínio, no item B. Tenho a temperatura, essa é a imagem, no item B. Certo? Estamos invertendo. O item B ele vai inverter. Tá? E aí, dado um valor de energia interna de 2.600, eu pergunto qual é a temperatura. Né? Então, você vai fazer, vai inverter as questões. Basicamente, eu só vou inverter os vetores, pessoal. Okay? Então, eu vou usar esse código, esse mesmo código, e vou inverter. Okay? Então, eu vou copiar o código, copiar o meu código. Tá lá. Copiar ele. Copiar o código. Ctrl C. Abro uma nova célula e copio. Tá? E colo esse cara aqui. Ó. Só que agora eu vou inverter, né? O que era temperatura, vai ser a nossa imagem, né? E o U vai ser o domínio, ok? Então, quando eu plotar o gráfico, ele vai ficar um pouquinho diferente, né? Na verdade, não muito diferente, né? Porque eu tenho uma relação linear aqui, né? Vai continuar sendo uma reta, né? Ele ainda vai ficar meio parecido com isso aqui. Cadê o meu gráfico aqui? Opa, eu fechei a janelinha aqui. Né? Ele vai ficar parecido com isso aqui, né? Só que eu vou inverter, né? Aonde estava o meu domínio, aqui no eixo X, vai aparecer valores da energia interna, né? Então, eu vou inverter os eixos. Okay? Eu vou mudar a posição dos eixos aqui. Okay? Então, eu vou fazer esse gráfico aqui. Deixa eu só... Vou comentar esse pedaço do código, só para fazer o gráfico, esse pedacinho aqui. Então, eu inverti, ó. Eu estou plotando U por T. U por T. U por T. Então, eu estou mudando aqui, certo? Lá no de cima eu plotei, eu fiz o gráfico de T por U. Temperatura pela energia interna. Temperatura no eixo X, energia interna no eixo Y. Temperatura no eixo X, energia interna no eixo Y. Agora eu estou trocando, certo? Então eu estou invertendo aqui os vetores, né? Qual vai ser o meu domínio agora? Agora o meu domínio vai ser a energia interna. E a temperatura vai ser a imagem. Tá? Então, como eu falei, né, relação linear, o gráfico ficou semelhante, né? A reta, né? Agora, o gráfico, né, a imagem do gráfico, a gente tem os eixos trocados, certo, pessoal? Porque eu troquei, né? Agora, no problema B, a gente está invertendo. A energia é o domínio, a temperatura é a imagem, ok? Então, eu fiz a troca aqui, né, de U por T, ok? Bom, muito bem. Aí, feito isso, agora
Dado uma energia interna igual a 2.600, problema B, dado a energia interna de 2.600, o tamanho do vetor vai ser o mesmo, né? Vai ser n igual a 7. Agora, quem que entra aqui? Agora vai ser a temperatura que vai ser calculada, né? Agora não vai ser mais a energia interna, agora é a temperatura. Então, ó, no código anterior, eu dizia que a temperatura era 215 e eu ia calcular a energia interna, né? Para o começo de conversa, eu ia zerar essa energia interna, ok? Aqui, eu estou invertendo o problema. Então, eu tenho a energia interna é dada e eu estou zerando a temperatura para começo do cálculo. E o resto segue igual, né? Então, aqui eu posso descomentar e mudando o que tem que ser mudado, né, pessoal? Então, eu estou mudando, né? Não é mais... Eu vou ter que mudar, né, as posições de T e de U, né? Então, ó, aqui fica igual, né? Então, para ir variando aqui do intervalo 0... Opa! 0 até N. Também 0 até N, já vamos falar sobre isso. Para J, nesse intervalo também, o código é o mesmo, né? Só que no lugar que antes eu tinha T minúsculo, T maiúsculo, eu vou colocar U, certo? Porque é o meu dado conhecido, é U, ó, né? Olhando para isso aqui, ó, veja que eu tenho Uzinho, Uzão, aí eu vou olhar aqui, nesse caso, vetor temperatura, temperatura conhecida. Então, eu troquei, certo? Então, eu estou mantendo a coerência, né? Eu não estou trocando U por T para fazer as contas aqui, né? Eu não estou invertendo domínio e imagem. Então, inverti no gráfico, aonde era T virou U, aonde era U virou T, certo? Aqui, mesma coisa. Então, né? Aqui, temperatura prescrita era 215, no problema agora, energia interna prescrita, 2.600. Mesma coisa, agora estou calculando a temperatura. Então, é a temperatura que vai ficar igual a 0 nessa parte do código, né? E aqui onde eu tinha temperatura prescrita, vetor de temperatura, mudou para energia interna. E quem que eu queria calcular? Né? A temperatura? A temperatura, né? Então, no código, aonde eu tinha, né, o valor a ser calculado para energia interna, eu mudei para temperatura. Então, o exercício, né, de mudei o nome da variável no lugar, eu tenho que ir mudando nos lugares correspondentes, né? Troquei o nome das variáveis, troca nos lugares correspondentes, né? Se comparar os dois códigos, eles são praticamente idênticos, né? Só mudei o que era T para U. Ok, pessoal? Tá? Então, vamos imprimir aqui, ver se tem algum erro aqui, que eu mexi tanto para cá, apaguei, vamos ver aqui se eu não apaguei nada importante. Muito bem, aí, ó. Tá? Uma vez que eu fiz essa mudança, né, aqui no nome das variáveis, porque eu inverti meu problema, tá aí a temperatura esperada para aquela energia interna, ok? E, pessoal, em relação aos resultados, certo? Então, vamos lá, ok? Então, aqui nesse primeiro caso, né? Aí, ó, a inversão, ó, mudei os nomes, né? Aonde era T no código virou U, aonde era U virou T, certo? Para um código pequeno, não é difícil a gente fazer essa verificação, tá? Um pouquinho de atenção, claro, né? Tem que, tem que rodar, vai dar. Pode ser que você esqueça, né? Por exemplo, pode ser que aqui, ao invés, depois, no, você esquece o que vai acontecer? Vai dar algum problema aqui, né? Você vai ser avisado ali, certo? Bem, então aí, ó, importante, pessoal, em relação aos resultados. Veja só, o problema era, dado a temperatura 215, calcule a energia interna. Olha só, veja que a temperatura 215 está aqui, ó, entre 200 e 250. Como eu tenho uma relação linear, o que a gente pode esperar do resultado da energia interna? Que vai ser algo entre 250, 2.580 e 2.658. Okay? Aí é um pouquinho próximo aqui, né? Ok? Certo, pessoal? Aliás, desculpa. Opa, aqui, né? Desculpa aqui. Tá, ó. Entre 100 e 150, entre 150 e 200, entre 200 e 250 é onde está o 215,
né? Nesse intervalo aqui, tem 200, 250. Então, vamos ver, no terceiro intervalo é onde aproximadamente deve estar o meu 2.680, ó. No terceiro intervalo, entre 2.658 e 2.733, eu vou ter o 2.680, uma característica associada a esse fenômeno linear. Então, já era esperado que o valor de temperatura 215, né, porque está entre 200 e 250, também a energia interna estivesse na imagem correspondente, nos pontos de imagem correspondente entre 2.658 e 2.733. Né? De fato, 2.680 está nesse meio aqui. Okay? A mesma coisa vai acontecer porque se trata de um fenômeno linear, né? Essa relação da energia interna com a temperatura no problema 2. E se a gente ver, vamos ver aqui, ó, eu tenho um valor de energia interna de 2.600. 2.600 está aqui, né? Ó. 2.500, 2.582, 2.600 está aqui. Entre 2.582 e 2.658. Está aqui nesse meio. Aonde é esperado estar a temperatura para esse valor de 2.600 da energia interna? Bom, como é uma relação linear, é esperado estar, né, entre, né, as ordenadas correspondentes, ou seja, entre 150 e 200. Né? Ó, tem esse intervalinho aqui, 100, 150, tem o intervalinho 2.500 a 2.582. A energia prescrita é 2.600, está aqui, ó, onde está o azulzinho aqui, né? Entre 2.580 e 2.658. Está aqui nesse meio. Aonde é suposto estar a temperatura correspondente? Bom, no segundo intervalo, né? Então, entre 100 e 150 não, esse é o primeiro intervalo. O segundo intervalo é aqui, entre 150 e 200. Exatamente. Então, 161 está nesse intervalinho aqui, ó, fazendo a correspondência de, né, está entre esses dois conhecidos. Por quê? Porque o valor de energia prescrita está entre esses dois conhecidos, né? Então, ele mantém, né, essa posição, ok? Certo, pessoal? Então, isso é uma forma muito simples também de você verificar se as coisas estão, os resultados estão batendo, né? É linear, o resultado, de fato, é isso. Se eu encontrasse um valor de temperatura aqui, ó, ia ser alguma coisa um pouco estranha, né? Lá no finalzão, né? Não. Ia ter que estar entre os dois caras correspondentes lá no domínio, ok? Então, esse foi o problema aí, né? O problema A, que era o problema que, né, a gente construiu juntos, né? E estou mostrando para vocês que o problema B eu resolvo da mesma forma, apenas invertendo os vetores T e U. Ok? Então, esse foi aqui não, né? Aqui eu deixei igual, né? Ó, vetor T, vetor U. Aqui eu deixei igual, né? Mas a partir daqui, a partir desse momento aqui, ó, eu fiz a inversão. A partir daqui eu fiz a inversão, né? O que era T vezes U ficou U vezes T. Aqui era T, U, ficou U, T, né? Eu mudei, que era U, virou T. Aqui era T minúsculo, virou minúsculo, com o valor correspondente do problema 2. Espera aí, professor, deixa eu só pegar ali, rapidinho. Nessa parte aqui mesmo? Isso, aí mesmo, aham. Uhum. Tá bom, tá, vou deixar ele parado aqui. Vocês podem beleza, só um segundinho só. Não, e vocês podem até dar um print da tela aí, né? Windows Shift S, para dar um print da tela. Ok? Pessoal, tranquilo, né? Quer dizer, tranquilo, assim, não vou falar que é tranquilo, né? Mas existe uma correspondência, né? Eu estou tentando mostrar, né, como que os códigos, né, para resolver problemas semelhantes, né, eles têm essa estrutura semelhante, né? Eu estou trabalhando, mudando as variáveis, né? Nesse caso, você veja, né? Eu até mudei, né? Os meus conjuntos, né? Domínio virou contradomínio, né? Virou imagem, virou domínio, ok? Para poder fazer essa relação. E essas coisas que nós falamos, né? Então, quando eu vejo que a relação é linear, né? Por que, né, eu estou esperando resultados, né? Por que eu consigo ver que os resultados são coerentes, né? Porque é linear, né? Então, se é linear, se eu tenho, né, dois valores que estão aqui, né? Tem um valor que está entre dois valores conhecidos no domínio, a imagem vai estar entre os dois valores de imagem conhecidos lá no contradomínio, né? Ok?
E aí, pessoal, só não vou nem mexer aqui no código, só vou falar uma coisinha aqui, certo? Então é o seguinte, por que eu mudei para 0 aqui? Né? Para 1 não ia funcionar? Ele funciona porque é um problema bem simples e o resultado ele vai dar bem próximo ali, né? Então ele não vai fazer muita diferença, tá? Mas é o seguinte, se eu quiser, e porque no algoritmo também é variando de 1 a n, né? Aqui no código, aí a gente tem que atentar para uma coisa. Cada linguagem de programação vai indexar os seus vetores, né, usando números inteiros, né? Então, né, eu olho lá, por exemplo, para um vetor, né, o vetor da temperatura, né? 100, 200. O primeiro componente tem índice, em algumas linguagens, tem índice 1. Né? Então, quem é o primeiro, o componente de índice 1, né, do vetor? Ah, é o primeiro elemento. Em outras linguagens, essa indexação começa no 0. É o caso do Python. Né? Então, no Python, né, qual é o primeiro elemento? Qual é o índice do primeiro elemento do vetor? No Python, o índice, né, do primeiro elemento de um vetor é 0. Okay? Então, ele começa a contar. Né? O primeiro elemento tem índice 0, o segundo elemento tem índice 1 e assim por diante. Pessoal, posso passar a tela aqui? Posso ir na sequência? Professor, Pode falar. eu Pode ir, professor. só dei uma pergunta. Como que o professor fez para deixar o gráfico em pontos? Ah, eu coloquei estrelinhas. Aqui, ó. Cadê aonde? Plot. Esse aqui não tem, né? Mas se eu quiser pôr ali, eu posso fazer assim, ó. Assim são estrelinhas. Ou eu posso pôr um ponto mesmo. Se eu colocar um ponto, daí ele fica com pontinhos. Ó, vou rodar ele aqui com pontos. Ó, daí ele fica com pontinhos. Se você colocar a letra O, vai ficar com bolinhas. Ele fica com bolinhas. Bolinhas. Entendi, Opa, obrigado. o zero não. Tem outros aqui, sei lá, tem uns outros aqui. Acho que tem triângulo, sei lá, acho que tem um desse aqui, acho que é triângulo. Triângulos, triângulo para o lado, triângulo para cima, triângulo e assim. Tem quadradinhos também, não lembro todos os símbolos agora. Acho que é S, quadradinho é S de square. Olha lá, quadradinhos, tá? Ok? Entendi, obrigado. Maravilha. Isso aqui vai ser bastante útil quando a gente começar, a gente vai plotar alguns gráficos, né? Vários gráficos juntos, né? E às vezes você precisa colocar lá, esse aqui vai ser estrelinha, o outro vai ser bolinha, daí fica várias curvas, cada uma com um marcador diferente, né? São os marcadores, né? As estrelinhas, pontinhos e por aí vai. Deixa eu ver se alguém entrou por aqui para alguma coisa. Não, tá tudo certo aqui também. Tudo aqui, a Pamela está aqui, o Cauã não está. Ok. Muito bem. Certo, pessoal. Deixa eu pegar aqui, cadê? Assim, então é o seguinte, estou falando aqui então desse, né, porque esses vetores começam do 0, né? Então a indexação deles, né? Por que isso acontece aqui? Vamos ver aqui, né? A indexação, né, de vetores, na verdade, de objetos em geral. Certo? Então, é o seguinte, né? Você tem um vetorzinho lá, digamos que esse vetorzinho tem os seguintes valores. Então, vou colocar o vetorzinho numa caixinha, assim, ó. Okay? Vou colocar aqui. Aqui tem a primeira posição, segunda posição, terceira posição, quarta posição, aí assim por diante. Até lá, uma posição N, né? Então, aqui são as posições, né? Então, digamos, eu tenho lá, né, o meu vetor, eu tenho lá 2, 3, 1, 0, sei lá, 9, 53, tanto faz. Né? Eu tenho os números que são os números, são as entradas do vetor, são os componentes do vetor, ok? Bom, então é o seguinte, no Python, aqui eu tenho os índices. O índice, né? Qual que é o índice do 2? É 0. Qual que é o índice do 3? É 1. Qual que é o índice do 1? É 2. Qual que é o índice do 0? É 3. Qual que é o índice aqui do 53? N-1.
Qual que é o índice do 9? N-2. Então é o seguinte, quantos caras eu tenho aqui? N. Eu tenho N componentes. N componentes. Mas o Python, ele diz que esse primeiro aqui, né, o componente que tem valor 2, o índice dele é 0. O componente que tem valor 3, nesse vetor, o índice dele é 1. Certo? Então, ele começa indexando. Então, o endereço, vamos pensar, o índice é como se fosse o endereço, né? Qual que é o endereço do 2 nesse vetor? O endereço é 0. Ok? Então, se esse aqui é um vetor V, tá? E eu vou lá e faço assim, quem é que está na posição 0 do vetor V? É o 2. Quem que está na posição 1, né, no índice 0, o índice 1, né, do vetor V? Ah, é o 3. Né? Qual que é, né, o valor que está na posição no índice 2? É o 1, e assim por diante. Ok? Ah, e aí vamos, né? Então, aí é que vem, olha lá, vamos ver. Muito bem. Quem que está na posição N-1? Quem está na posição N-1 é o 53. E quem que está na posição N? Quem está na posição N? Ninguém. Se você pedir, né, para o vetor retornar, né, o valor lá da posição N, ele vai dizer que não tem ninguém ali, né? O índice N. Ele vai falar, não tem ninguém, né? Você está procurando alguém que não existe, certo? Por quê? Porque ele começou a contar do 0, certo? Então, embora eu tenha N componentes no vetor, como o Python começa a contar índice 0, índice 1, ele só vai até o índice N-1, ok? Ele só vai até o índice N-1. Né? Se você perguntar quem é o índice N, ele vai dar erro. Erro. Não tem. Ele vai falar, ó, tá fora dos limites aí do seu vetor, entendeu? O seu vetor tem N elementos. Tem N elementos, mas eu comecei a contar a partir do endereço 0. E eu vou contar a partir do endereço 0 e vou até N-1, certo? Se você começa a contar a partir do 0 e vai até N-1, quanto que tem? Tem N, certo? Porque do 1 até o N-1 tem N-1. Se você acrescentar o cara que está na posição 0, N-1 mais 1, dá 0. Dá N, certo? Então, é assim que o Python ele conta os endereços, né, de um elemento do meu vetor. Okay? Então, lá no código, né, a gente começa, né, a fazer a varredura por meio do for, começando a contar do 0. Ok? Ah, para esse probleminha, se eu colocasse 1, não ia alterar muito, tá? Porque eu tenho ali 7 pontos, né? E daí, provavelmente, se eu começar do 1, ele começa a fazer as contas aqui, ó. A partir do 150 e desse cara. Ele não vai olhar para o valor de 100 e 250, né? Como eu estou escolhendo um cara que vai estar um pouquinho mais para frente para fazer uma estimativa, não vai dar tanto problema, né? Mas poderia dar tudo errado se eu quisesse fazer uma estimativa que precisasse, de fato, do elemento que está na posição 0, certo? Então, por isso que a gente começa com 0 aqui. E ele vai até N? Não. Esse range, né, que é intervalo, né? Range é intervalo, né? Esse intervalo, ele vai de 0 até excluindo o N. Tá? Então, por exemplo, se eu pedir para imprimir isso aqui, tá? Eu vou pedir para imprimir aqui, pessoal. Então, olha só. For, sei lá, vamos colocar aqui. Valor não. Índice, vou colocar aqui, ó. Índice em range. Aí eu vou colocar aqui, variando de 0 até N. Okay? E aí eu vou pedir para imprimir isso aqui, ó. Print
índice. Tá? Para imprimir esses índices aqui. Olha lá. Quanto que valia o N mesmo? Só para lembrar, o N valia 7, certo? Deixa eu colocar aqui, ó. O N valia 7. Vou aqui, ó, pôr o print N aqui, só para... Né, ele vale 7, o N. Lá, N vale 7, ok? Mas ele começa a contar, né, a hora que ele entra aqui, print índice, né, ele começa a contar a partir do 0 e vai até 6. Por que que ele vai até o 6? Porque como ele começou do 0, ele não pode ir até 7, porque o meu N, ele só tem, ele tem 7 elementos, né? Se ele fosse do 0 até o 7, o N teria que ter 8, não tem, certo? Então, ele não conta o último aqui, tá? Esse cara aqui é um limite que está excluído do intervalo range, ok? Certo? Se eu começasse do 1, ele ia esquecer o 0, ó. Aí ele ia começar do 1, ó, só que ia ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ué, mas não tinha 7? Ele não tinha que ir do 1 até o N? Ele não foi, ó. Ele vai até o 6. Ah, eu não posso colocar N mais 1? Pode, só que daí você vai ter que começar a mudar tudo. Né? Se você quiser que ele faça do 1 até o 7, ele vai fazer, olha lá. Ele vai fazer do 1 até o 7, mas aí, ó, olha como eu já mudei tudo aqui. Ok? Então, tradicionalmente, a gente trabalha com de 0 até N. Sempre lembrando que, né, eu estou começando a contar do índice 0 de um determinado vetor, e isso, obviamente, vai aparecer agora de novo no nosso próximo problema. Okay? Então, vamos ver aqui, polinômio de Lagrange. No roteiro, no nosso roteirinho, polinômio de Lagrange. Aí nós temos o polinômio de Newton. Nós vamos ver aqui. Aqui tem uma parte de dedução, matemática, né? Assim, para. Né? Da onde que veio isso? Veio daqui, tá? E basicamente é o seguinte, né? O Newton trabalha com uma coisa chamada diferença dividida, que são taxas de variações. Se você, né, for reparando, né? Aqui eu não tenho canetinha nesse cara aqui, eu acho que não tem uma canetinha aqui, eu acho. Anotações, não, acho que eu não tenho canetinha. Bom, mas se você for reparando aqui, ó, você só tem taxas de variação, né? Então ele chama esse operador de diferença dividida, né? Que é um delta, a letra grega delta maiúscula, né? Ele chama de um operador de diferenças dividida, um Newton, né? Newton, certo? Mas o que a gente tem, na verdade, são taxas de variação, ó, né? Y mais 1, né? O Y de um lado menos o Y que está do outro lado, divididos pelo X que está de um lado menos o X que está do outro lado. Seria mais ou menos assim, né? Se eu estivesse falando aqui, né, de, por exemplo, né, distâncias e tempo, né? Então, eu, por exemplo, poderia ter aqui, né? O YI mais 1 eu estaria no quilômetro 60 e o YI menos 1 eu estaria no quilômetro 50, né? O XI mais 1 seria o tempo, sei lá, tempo T igual a 1 hora, 1h10, e o XI seria, por exemplo, o tempo em 1 hora, né? Então, eu tenho aqui o quê? Uma variação da distância pelo tempo. Então, é só, na verdade, uma taxa de variação, né? Só que ele vai incrementando essas taxas de variação e a taxa de variação vai ficando uma coisa meio, vamos dizer assim, né? Um pouco grande, né? Demais, né? Mas, a princípio, né, o básico mesmo é pensar que o Newton está trabalhando com taxas de variação, né? Então, aqui eu também, ó, a representação de taxa de variação, ok? Obviamente, isso aqui é colocado dentro de um algoritmo que te permite calcular esse polinômio. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, eu coloco porque tem que estar lá, a pessoa tem que ver, né? Nossa, olha aqui a parte da matemática, né? Você não precisa ser especialista em nada disso, né? Mas é bom já ir se acostumando, né? Uma hora se aparece isso, se um dia, porventura, aparecer, né? Não sei, não, eu já vi isso aqui em algum lugar, certo? De qualquer forma, né, quando você, né, resolve, né, o problema, né, de como é a cara do seu polinômio,
né? A cara do seu polinômio vai ser alguma coisa semelhante assim, né? Uma expressão como essa, onde eu tenho, olha só, hein, um somatório, e dentro desse somatório, né, junto com as minhas diferenças divididas, eu tenho um produtório. Então, veja que a coisa aqui pode... eu coloquei um exemplo numérico, certo? Que pode ser calculado à mão, né? Pode ser calculado à mão isso aqui, certo? Pode ser calculado no Excel também, dá para fazer no Excel, né? Coloquei para ver assim que não é exatamente uma coisa além do outro mundo, né? Claro que tem todos esses símbolos aqui, né? Toda essa coisa, mas se você olha, isso aqui porque tá numa linguagem mais formal, né? Mas se você olha para o método de forma mais prática, né? Você vai ver que, na verdade, você está construindo uma tabela com valores parciais que serão colocados dentro do seu polinômio, né? Então, você vai ver esses valores aqui, né? Ó, 3162, 11157, menos 103. Esses valores são valores que estão aparecendo aqui nessa expressão, né? Então, tem como você construir uma forma prática, né? De você construir esse seu polinômio, certo? Nós não vamos fazer isso aqui porque a gente vai implementar isso num programinha. Okay? Então, a gente não vai precisar fazer essas contas parciais aqui. O programa vai fazer as contas parciais e só vai dar o resultado final para a gente. Okay? Que deixa toda aquela complexidade, né, da formal, da matemática para trás e, basicamente, é um código de... Sei lá, tudo bem, eu vou contar aqui que tem linhas duplas aqui, né? Mas se você for contar direitinho, ele vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, bom, daí tem aqui os vetores que você tem que colocar, né? E tudo mais, né? Mas a parte mais, vamos dizer assim, mais onde as coisas de fato acontecem, né? No polinômio de Newton, são essas 6 linhas aqui, ó. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São essas 6 linhas. Não sei por que eu não consigo selecionar aqui. São essas 6 linhas que vai do 3 até o 5, item 5 aqui, que é onde as contas acontecem. Aqui, no item 6 aqui, dá para ver que é só para imprimir o valor, né? E aqui é só entrada de dados e a declaração das variáveis, ok? Então, a gente vai implementar esse código agora. Beleza, pessoal? Deixa eu implementar esse código. Vamos deixar ele do lado. E vamos ver esse código. Okay? Polinômio de Newton. Tudo igual. Tudo igual. Estou pegando lá o problema 1, aonde eu vou calcular a energia interna para uma temperatura de 215. O problema é que a gente já resolveu ali, né, que a gente já resolveu com o polinômio de Lagrange. Okay? Então, basicamente, eu estou com esses dados aqui. Ó. São os mesmos dados. Estou plotando o mesmo gráfico. Aqui, a minha temperatura é 215. É o código de Lagrange, né? Que já estava pronto. Tá? Okay. O delta... Aliás, esse delta... Coloquei isso aqui, na verdade, nem precisa. Aí, ó. Então, vamos ver lá. Ó. Entrada de dados. T-U-N-T. Então, T... Temperatura... Energia interna... Faço o gráfico... Com estrelinhas... Estrelinhas... Estrelinhas azuis... Né? Asterisco B, estrelinhas azuis. R, estrelinhas vermelhas. G, estrelinhas verdes. Sei lá, K, estrelinhas pretas. Ok? Então, você pode definir qual o aspecto do marcador e qual a cor com a qual ele vai ser impresso, vai ser plotado, né? Temperatura 215, então, T-U-N-I-T, olha lá, T-U-N-I-T. T-U-N-I-T. Lembrando que as bibliotecas padrão aí que a gente utiliza já estão definidas, né? Import mat, numpy, matplotlib, em particular o pyplot como PLT, né? Então isso já estava, certo?
ter o valor de N e o valor da temperatura 215, o valor da temperatura conhecida. E aí, pessoal, agora o código. Então, até aqui é tudo igual, não mudou nada, né? São as entradas de dados. Tudo igual. Agora eu vou puxar para cá. Né? O vetor T é o mesmo, o vetor U é o mesmo, certo? É tudo igual. Então, eu vou puxar para cá. Pessoal, está aqui o código. U igual a 0. Olha lá. U igual a 0. Delta igual a U. Delta igual a U. Para o I variando de 0 até N menos 1. Para J variando, deixa eu ver que eu já até mudei, já pus a 0 aqui, né? A gente já conversou, então já está explicado por que a gente vai usar 0 e não 1. Ok? O que mais? Aqui. Para J variando de N menos 1 até I mais 1. Aqui eu não preciso colocar isso aqui. Era só para conhecimento. E aí, olha lá, para J nesse intervalo, olha lá, variando de N menos 1 até I mais 1 com passo negativo. Ah, uma novidade aí, ó. Com passo negativo. Né? O que quer dizer esse passo negativo? Quer dizer que ele vai começar no N menos 1 e vai decrescendo. Né? Normalmente, aqui em cima, o I vai variar de 0 até N menos 1. Okay? Então, ele vai, na verdade, começar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai até o 5 aqui. Okay? Certo? Aqui, ele vai de N menos 1, ou seja, 6 até I mais 1. Dependendo do valor do I, ele vai até um determinado ponto. Decrescente, ó, decrescendo, de menos 1 em menos 1. Então, ele começa com 6, tá? Qual que é esse intervalo? O intervalo é 6. Se o I for igual a 0, ele vai ser 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Se o I passar a ser 1, né, na segunda rodada aqui do nosso for, aí ele vai ser N menos 1. Então, 6 é o N menos 1. 6, porque o N é 7. Então, N menos 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Por que ele não foi no 0? Porque na segunda rodada o I vai estar no 1. Ok? E assim por diante, certo? Bom, calculo o delta, como está aqui. Calculo o delta, como está ali. Digo que o meu U recebe o valor de delta N menos 1. O delta é a diferença dividida do Newton, né? Aquele delta maiúsculo, né? É a nossa diferença dividida. E aí, finalmente calculo o valor aí da energia interna, né? Então, para ir nesse... Olha lá, de novo, passo negativo. Bem, ok? Bom, então vamos lá, né? Rodando, né? Esse meu código aqui, agora para o polinômio de Newton. Opa, polinômio de Newton. Nós temos aí, vamos colocar aqui a imagem, tá? Tá aqui a imagem do algoritmo e o código. Vou aumentar um pouquinho aqui. E o código. Pessoal, comparando, tira um print da tela, né? Se alguém já conseguiu copiar o código legal, maravilha, né? Senão você pode tirar um print da tela para poder, né, escrever esse teu código, rodar ele, ok? E aí nós vamos fazer um breve intervalo, né? Que já vai dar 20